meninas, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindas aqui ao canal. Ora bem, como podem ver o título aqui em baixo, isto vai ser um vídeo sobre pincéis. Porque realmente eu tenho recebido muitas perguntas sobre qual a funcionalidade dos pincéis, quais são as marcas que eu mais gosto, como é que se podem lavar, mil e uma perguntas, e realmente torna-se difícil conseguir responder a toda a gente, porque vocês enviam muitas mensagens pelo Facebook ou pelo e-mail, e às vezes é difícil responder, e por isso eu decidi, pronto, vou fazer um vídeo, assim vocês assistem o vídeo e ficam completamente esclarecidas, e assim ajudo-vos a todas ao mesmo tempo, é muito mais fácil para mim e para vocês também. Eu vou falar daqueles pincéis que eu mais gosto, mais uso, lembrar que, pronto, eu tenho muitos, porque sou maquilhadora, é normal ter realmente um leque muito grande de pincéis. Eu não vos vou mostrar todos, porque senão este vídeo ficaria umas 2, 3 horas, porque eu tenho mesmo muitos e acho que não há necessidade de mostrar, porque muitos acabam por ser repetidos ou têm funcionalidades muito semelhantes, portanto eu vou mostrar aqueles que eu realmente gosto mesmo muito, confio muito, e explicar quais são as funcionalidades deles, porque eu acho que é isso que vocês têm realmente dificuldade. As marcas, desde já, falo já que as duas marcas que eu mais gosto e que uso para uso profissional são Real Techniques e a Zoeva. A Zoeva é uma marca alemã. Vocês podem encontrar no próprio site da Zoeva, podem encontrar aqui em Portugal com a Joana Palma no Divas Closet, podem comprar na Maquilalia. Vou deixar os links todos aqui abaixo e vocês assim ficam informadas onde podem comprar o quê. Real Techniques podem comprar também na Maquilalia, portanto lá é muito, eu adoro comprar na Maquilalia porque é um site espanhol, chega super rápido, normalmente 1, 2 dias no máximo, normalmente é sempre no dia 5 que me chega a casa, se eu comprar de manhã, no dia anterior, não é? Chega super seguro, tudo embaladinho, os portes, eu não sei se terá alguma diferença de peso ou assim, não sei, mas eu pago mais ou menos sempre 2,99€, acho que é mais ou menos por aí que eu pago sempre. E tem os preços muito acessíveis, não tem, porque há alguns sites que têm os preços mais elevados e aqui não, os preços estão espetaculares, e portanto vou-vos então começar a mostrar os pincéis que eu mais gosto. Ora bem, eu vou começar por falar dos pincéis de base. Porquê? Porque os pincéis de base são aquela coisa que eu acho que faz toda a diferença, porque eu, como se viram o último vídeo, eu até referi que não aplico a base com as mãos, porque não gosto, acho que não fica o mesmo efeito, sinceramente, mas cada pessoa é que sabe. Eu sou apaixonada por pincéis. Existem vários tipos de pincéis, eu vou-vos mostrar os principais, que normalmente o que vocês costumam ver é este, é o achatado, o mais comum, e posso-vos dizer que é praticamente o único que eu não uso. É um pincel que eu sinceramente não uso muito para a base, uso mais, por exemplo, quando tenho o corretor, se quiser assim esbater o corretor, mas sinceramente para a base não uso muito, mas é uma das opções. Este aqui é a marca, sinceramente não sei dizer, eu comprei numa loja de rua, já para aí há um ano, e não tem marca nenhuma aqui escrita, portanto não sei, mas por acaso até é bom que ele não larga nenhuma cerda, portanto, apesar de não saber qual é a marca, é bom. Depois tem estes aqui, que eu penso que se chama Duo Fiber, qualquer coisa assim do género, bem soltinhas as cerdas do pincel, e também eu gosto de usar este, ou melhor, eu não uso muito este para base, a não ser que seja também uma pele envelhecida, ou então gosto mesmo de usar, depois de ter a maquilhagem toda feita, para passar pelo rosto para confirmar que está tudo bem esfumadinho. Para base, este será mais adequado para uma base mais líquida, mas também não é o pincel que eu uso mais. Este é da Zoeva. É verdade, eu quero-vos dizer isto, é que eu coloco em todos os vídeos todos os produtos que uso, os links, para vocês irem lá. Portanto, eu recebo muitas mensagens a perguntar: o que é que usas naquele vídeo? Eu ponho tudo na descrição, portanto é uma questão de vocês só abrirem a caixinha, e aqui em baixo onde diz, eu até ponho assim, abrir caixinha, e vocês podem ver tudo lá, porque eu ponho tudo direitinho para vocês também não terem a informação toda daquilo que eu falo nos meus vídeos. Depois tenho este aqui, que é da Real Techniques, que este aqui não é supostamente para aplicar a base, porque o que é para aplicar a base é um específico que eu não tenho, mas eu comprei para vocês, para o sorteio, ele está ali, eu não vou buscar porque agora não me apetece levantar, sou preguiçosa. Mas este aqui é o Buffing Brush, e ele é assim bem denso e um pouco achatadinho, tem uma ligeira curvatura, mas não é muito acentuada.
e adoro este para usar, para aplicar a base, tem sido um dos meus preferidos. Ele vem no kit de 4 pincéis, não sei ao certo agora vos dizerem preços, nem, mas lá está, eu coloco depois o link para vocês verem qual é que é. Depois, estes são os meus dois preferidos, que são da Zoeva. Este é bem achatado mesmo, é muito achatadinho, que supostamente este é tipo aquele F80, o famoso F80 da Sigma, que eu estou apaixonada por este, se é igual ou se não é. Este é brutal, é muito bom, é o 104 Buffer, eu já falei imensas vezes dele, aplico sempre a minha base com ele, é brutal, é muito denso mesmo, e portanto nós aplicando assim nestas batidinhas e em movimentos circulares dá um efeito brutal à base. Depois tem este, que é mais ou menos a mesma coisa, mas é um bocadinho assim curvado, portanto também é ótimo, mesmo para aplicar aqui nesta zona, ajuda muito na aplicação da base. E este é o 103, portanto, para base, estes são mesmo os meus preferidos, ou melhor, os meus preferidos, estes são os que existem para aplicar a base. Os meus preferidos são, posso dizer que estes três, estes aqui. Gosto mesmo muito, acho que resulta mesmo muito bem e que transforma completamente a aplicação da base. Para aplicar blush, posso dizer que os meus preferidos são dois, um da Real Techniques e um da Zoeva. Este da Real Techniques é mesmo o Blush Brush, é assim bem grandalhão e ele aplica mesmo muito bem, é super fofo e aplica muito bem o blush. E depois tem este aqui que é angular, da Zoeva, que também aplica super bem, nós aplicamos assim, ele também tem um trabalhar muito bom mesmo, portanto estes dois são os meus preferidos. Podem ser usados também se quiserem para aplicar o bronzer ou fazer o contorno, mas eu sinceramente estes são os meus preferidos para blush. Para fazer o contorno do rosto, ou seja, para aplicarmos o bronzer, eu gosto de aplicar com, eu já lá vou explicar como é que é, eu gosto de aplicar com estes dois, e este é o Luxe Face Paint, da Zoeva e este Real Techniques. Este não é muito comum verem este tipo de pincéis, mas ele faz muito bem porque desenha muito bem exatamente onde nós queremos fazer o nosso contorno. E aqui, gosto muito deste. Este aqui é mais pequenino também e também define muito bem. Destes dois são os meus preferidos para fazer o contorno do rosto, para aplicar o bronze. Agora, para aplicar corretor, uma forma que é muito normal verem é aplicar com os dedos, e resulta muito bem. Outra forma, aplicarem com as esponjas, ou então eu gosto muito de usar este aqui, que ele é assim bem pequenino e bem denso, e eu acho que ele trabalha mesmo super bem aqui nesta zona e faz com que o corretor fique muito bem espalhadinho, e acho que o efeito é muito bonito. Continuando no corretor, para aplicar o pó translúcido por cima do corretor, eu gosto de usar este aqui, Setting Brush, e ele encaixa mesmo na perfeição aqui em baixo, eu acho que por isso é que é mesmo muito bom para este efeito. Existem dois para aplicar o iluminador, ou seja, o iluminador é aquilo que nós colocamos nesta zona aqui, para dar assim um brilhozinho, um glow. Eu tenho estes dois, um da EcoTools, este aqui que é muito giro. EcoTools, eu agora não sei de cor onde é que vocês podem arranjar, mas eu vou deixar aqui o link de onde é que podem comprar. E este trabalha-se assim, não é? Nós fazemos assim, não é? E aplica super bem. Ou então este aqui que é bastante denso também, e aplicamos aqui. E este aqui, eu acho que eu tenho dois destes, e eu acho que este aqui funciona tanto para aplicar o iluminador, como mesmo para fazer o contorno, portanto é um pincel assim um bocadinho multifunções. Passando agora para os olhos, eu selecionei aqui alguns que são realmente os básicos, que vocês devem mesmo ter. Claro que depois existem muitos com um pormenor aqui, outro acolá, um mais denso, outro menos denso, um mais pequeno, um maior. Todos eles depois têm assim umas características que, no meu caso, eu tenho vários porque me convém, porque sou maquilhadora, é normal ter muitos, mas para vocês mesmo, que não precisam de ter uma carrada deles, devem apostar sim em alguns que são mesmo essenciais. Vou começar por ter, por exemplo, um assim, que é para aplicar a sombra na pálpebra móvel, um que seja achatado. Neste caso ele é bem grandito, mas pode ser um mais pequenino, pode ser um mais fininho, até vou-vos mostrar. Pode ser, por exemplo, assim, estão a ver este que é mais fininho relativamente a este. Portanto, este aqui para aplicar a sombra na pálpebra móvel é muito importante. Depois ter sempre uns para fazer os pormenores, não é? Como é óbvio, nós temos aqueles detalhezitos, ou nesta parte assim do olho, ou aqui. Eu tenho estes dois aqui. Eu depois mostro-vos, então não se preocupem que eu coloco os links e vocês assim já conseguem entrar e ver exatamente como é que os pincéis são. Estes aqui são pincéis de detalhe para trabalharmos em áreas que são mais difíceis de trabalhar e que não podemos trabalhar com pincéis muito grandes, não, só fazemos borrada, não é? Pronto, é importante também. E depois, os pincéis que eu acho que
fazem mesmo toda a diferença. Eu prometo-vos que se comprarem este tipo de pincéis, não precisam de ser exatamente estes são aqueles que eu mais gosto, mas existem muitos no mercado com a mesma função, e eu acredito que se vocês comprarem estes pincéis e se começarem a usar da forma correta, que vão ver que facilita muito a vossa maquilhagem, que torna-se tudo muito mais fácil, como magia. Que são estes aqui, são os de esfumar. Eu até trouxe estes, são iguais, eu tenho 3 destes, que são assim bem fofinhos, bem larguinhos, e isto é para esfumar, para esbater bem a sombra, ou seja, porque nós não queremos, claro que depois dependendo se estamos a fazer um trabalho específico, se estamos a fazer até algo profissional e que seja uma maquilhagem específica, mas normalmente, dependendo claro do look, mas normalmente nós esfumamos as sombras, ou seja, não podemos pegar uma sombra, colocá-la no olho e deixá-la estar. Ela não quer isso, ela não fica bem assim. Nós temos que ir com um pincel destes e esfumar, a criar um degradê para que a sombra, para que todo o olho fique mais harmonioso, porque se colocarmos uma sombra ali chapada só, não vai ficar nada bem. E portanto são estes pincéis. Este aqui é assim, tem um acabamento um bocadinho assim em bico, e este aqui é assim mais achatado, mas todos eles têm a função de esfumar e de fazer com que o olho fique mesmo assim. Ui, qualquer coisa. Que fica um olho. Estão a ver esta maquilhagem? É com estes pincéis que se consegue assim um efeito mesmo esfumado e natural na maquilhagem. Uma coisa que também é importante, mas eu acho que vocês já todas sabem, por isso é que eu não deixei para o fim, porque eu acho que esse é o mais comum, que é o pincel grandalhão de pó, de o que vocês quiserem. Este é sempre essencial, mas eu acho que à partida toda a gente este tem. Falando isto, existem muitos outros pincéis que eu gosto, muitos outros pincéis que eu acredito e que fazem a diferença, mas estes são aqueles que são mesmo pincel, faz muita diferença e que vale a pena investir. Por exemplo, a Real Techniques e a Zoeva não são uma marca assim muito cara, até porque nós não podemos ter tudo uma vez. Eu quando comecei com isto da maquilhagem, a minha coleção de maquilhagem era assim. Eu não tinha quase nada, eu não comecei logo a ter tudo e mais alguma coisa, a poder experimentar tudo e mais alguma coisa. Não, nós temos que ir com calma e aos pouquinhos as coisas acontecem. Aos pouquinhos vamos tendo aquilo que nós queremos. Portanto, vocês vão com calma e investindo nestas coisinhas, comprando só o essencial, não precisam ter tudo e mais alguma coisa. Não, claro que eu tenho pincéis repetidos, mas vocês não precisam ter pincéis repetidos, como é óbvio. Decidem, olha, vou comprar este e este, que são realmente os mais importantes, e vou comprar, um mês compro um, outro mês compro outro, e vão assim aos pouquinhos, e vão ver que mais tarde ou mais cedo vão ter realmente os produtos que vocês querem, para fazer os looks que vocês querem. Existe também uma coisa muito importante que eu vos quero falar, que é a limpeza dos pincéis. É extremamente importante vocês limparem os vossos pincéis, porque realmente a sujidade é muita, as bactérias também são muitas nos pincéis, portanto nós temos de ter esse cuidado de limpar, e o limpar pode ser feito de imensas maneiras, e não precisam de gastar muito dinheiro para poderem ter os vossos pincéis limpos. Precisam é de uma coisa: paciência. Vocês vão ver que depois habituam-se, e tem que ser, porque os pincéis têm que ficar lavadinhos, têm que ficar desinfetados, têm que ficar prontos para vocês usarem outra vez. Vão ver então um clipe onde eu vos vou explicar tudo direitinho como é que se lava os pincéis. Vamos lá a isso então. Ora bem, meninas, eu tenho aqui 3 pincéis, este é de blush, este de bronzer e este é de aplicar o corretor, e eu vou-vos mostrar 3 formas diferentes de lavar os pincéis profundamente. Porque a limpeza mais básica, ou seja, para o dia-a-dia, vocês podem fazer com este tipo de produtos. Isto é um spray, vocês põem o spray no pincel e depois passam o pincel em movimentos circulares numa toalha até que faça assim uma limpeza mais geral. Contudo, aquilo que eu vos quero ensinar, que é o mais importante, que é fazer uma limpeza profunda, ou seja, garantir que todas as bactérias saem daqui e que realmente o pincel fique totalmente limpo, sem qualquer tipo de sujidade. O primeiro método é utilizando um sabonete. Neste caso estou a usar o sabonete da Dettol. E como é que nós fazemos isto? Em primeiro lugar, molhamos o nosso pincel, deixa-me pôr menos, mas nunca passamos a água muito mais daqui, para que depois, se ele vier para aqui, vai começar a descolar a cola dentro do pincel. Portanto, o máximo que nós podemos pôr água é nesta posição, e nunca colocar o pincel debaixo da água nesta posição, porque senão vai entrar dentro do pincel e vai retirar toda a cola. Portanto, sempre neste movimento. Primeiro molho então todo o pincel, garantir que está todo molhadinho. Vou só fazer assim um bocadito. Depois disso, pego no meu sabonete e começo a fazer estes movimentos. Estão a ver a sujidade a sair? Depois, na minha mão, começo a esfregar. Estão a ver? Começa a sair toda a matéria cor-de-rosa que tinha no pincel.
E vou passando por água, vou esfregando até que começa a sair a espuma completamente branca, ou seja, sem sujidade alguma, fazendo sempre estes movimentos. Se calhar aqui na zona dos dedos é melhor, como eles têm este relevo, ajuda melhor na limpeza. Então, sempre a limpar, sempre com cuidado para nunca pôr a água em excesso. E pronto, isto depois nós vamos lavando, lavando, lavando até não ter espuma nenhuma, sempre, e depois vamos deixar a secar. Outro método que vocês podem utilizar é o sabonete líquido. Neste caso também é da Dettol, mas é um antibacteriano, o que é ótimo para garantir que todas as bactérias que estão nos nossos pincéis vão à vida, não é? Então eu vou só colocar aqui um bocadinho no copinho. Claro que depois vocês forem a limpar muitos pincéis, neste caso só estou a limpar um, mas se limparem muitos vão precisar de mais produto, como é óbvio. Volto a molhar novamente o pincel, como sempre, nunca mais do que esta altura, para garantir que não há qualquer tipo de problema com o pincel depois, em descolar. E vou colocar aqui no produto e começo também a esfregar e começa a sair toda a sujidade também. Sempre a esfregar nas mãos e, como podem ver, já está a ficar muito mais limpo. Voltamos sempre na água, vamos à água, voltamos a esfregar. E depois tem uma coisa boa, que isto cheira super bem, ainda vai ajudar imenso. Eles fiquem super cheirosos. A partir do momento que o pincel, quando nós estamos a esfregar, ele não sai mais nenhuma espuma, quer dizer que já está totalmente lavado. E é só fazer isto para que saia, não muito de força, porque se vocês fizerem muita força podem sair algumas cerdas, mas apertar assim e tentar colocar no formato que ele tem originalmente. Agora, eu tenho aqui estes dois produtos que eu sei que podem parecer um pouco estranhos, mas não fui eu que inventei, não é novidade nenhuma. Isto vocês podem até pesquisar na internet e podem ver que realmente muitas pessoas usam estes dois produtos, que é um detergente da louça e um azeite. Eu neste caso, normalmente o que eu uso é um detergente que seja antibacteriano, neste caso não é, mas também não tem mal. E estou a usar um azeite normal. E o que é que eu faço? Num recipiente, dependendo, claro, da quantidade de pincéis que queremos limpar, vou colocar um pouco de detergente e mais ou menos a mesma quantia, não precisa ser tanto, de azeite. Ora bem, vou fazer aqui uma pequena mistura. E o que é que isto vai fazer? O detergente vai limpar e lavar todo o pincel. O azeite vai hidratar, é como se tivéssemos o shampoo e o condicionador, que vai fazer com que o pincel fique muito macio mesmo. Mas mais uma vez, como sempre, lavar um bocadinho com água e depois colocamos aqui, estão a ver? E depois o mesmo processo de sempre. Estão a ver a sujidade que sai? Esta é uma das formas mais eficazes e que tem um resultado muito, muito bom, porque os pincéis cheiram bem, porque o detergente da louça, neste caso até comprei um que é de limão, e eles hidratam, e o pincel fica super hidratado, super macio, as cerdas ficam mesmo muito boas por causa do azeite, e o azeite não vai deixar qualquer tipo de cheiro desagradável, por isso não se preocupem. Volto a passar por água, sempre importante, e volto a esfregar para garantir que então aqui não tem mais nenhuma espuma. Como podem ver, o pincel já está sem qualquer tipo de produto. Esfrego, neste momento já não tem espuma nenhuma, portanto significa que o pincel está livre de qualquer tipo de produto. Volto a fazer o mesmo processo, apertar gentilmente as cerdas, pôr mais ou menos no formato original e deixo secar. O ideal para deixarmos secar os pincéis, eu normalmente faço junto à janela e deixo sempre ou nesta posição assim, onde eles estão para baixo, nunca para cima porque a água começa a escorrer, ou seja, sempre para baixo, ou então assim, e eles, claro que eles agora estão a descair um bocadinho, mas preferível ser um local em que eles fiquem assim um bocadinho mais nesta posição, sempre mais para inclinados. E pronto, meninas, isto depois seca naturalmente, normalmente leva 1-2 dias, dependendo da intensidade de cerdas do pincel. E pronto, é isso, são as minhas dicas. Aqui está a limpeza dos pincéis. E pronto, meninas, está tudo explicadinho sobre pincéis. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham ficado informadas, que saibam exatamente que pincéis é que devem comprar, como é que os devem lavar, porque isso é muito importante, manter os pincéis lavadinhos. Como sabem, como eu já vos disse, os links estão todos aqui abaixo, vocês podem ver tudo, onde é que se compra, os preços, tudo direitinho. Não se esqueçam de subscrever o canal,
Não se esqueçam de colocar like se gostaram deste vídeo, se gostaram deste tipo de vídeos de explicação sobre determinados assuntos, neste caso foram os pincéis. Se quiserem mais vídeos do género a explicar outros temas mais específicos, comentem, digam. E pronto, eu espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!